Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Boa noite. Como sempre, saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Irmãos, hoje é culto de oração. Eu fiquei buscando no Senhor uma palavra que viesse falar aos nossos corações com relação a um culto de oração. E só me vinha uma palavra: fé. É oração, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas tudo é possível ao que crê. O justo vive pela fé. Fé. Se eu tenho fé, eu vivo. O justo vive pela fé. Se eu não tenho fé, eu não vivo. Fé em quê? Fé em Deus, fé em sua palavra, fé naquilo que Ele pode fazer, no impossível para mim, mas que é possível para Ele. Tudo é possível ao que crê. E a preocupação nos vem com a nossa saúde espiritual. Hoje se fala muito em vírus. Os vírus se propagam. O vírus da AIDS, a humanidade acaba de descobrir um coquetel que consegue prolongar a vida por um bom tempo de pessoas que são portadoras do HIV, do vírus HIV. E Deus permite que um novo vírus se manifeste nos Estados Unidos, em Boston e São Francisco, exatamente entre os homossexuais, um vírus que se propaga terrivelmente através das relações anais, mas se propaga também através do contato com a pele. Portanto, o maior grupo de risco inicialmente são os homossexuais. Mas como ele se propaga no simples contato entre a pele, um abraço, por exemplo, um beijo, a AIDS pegava através da transfusão de sangue ou numa relação. Mas esse novo vírus, o toque da pele. Percebeu a profundidade? Ele era um vírus de tipo infecção hospitalar, desses que não tem solução. É o homem descobrindo remédio para combater um e Deus permitindo que outros se propaguem. Essa humanidade é pervertida, é corrompida. O mundo jaz no maligno, já diz a palavra de Deus. E cada vez mais, irmãos. Agora, carnaval aí, você vê no Brasil e em outros países que também tem carnaval, embora não seja nesta época. No Brasil tem o carnaval e o país inteiro se prepara só para isso. O país inteiro para. Antes era só domingo, segunda e terça. Hoje já tem estado aí que já... Pernambuco mesmo, já com o carnaval já vem rolando há quase um mês. E a nível de país, a festa já começa na sexta-feira. É sexta, sábado, domingo, segunda, terça e alguns iveretos pela quarta. Imagina o consumo de bebida alcoólica, imagina o consumo de drogas e o vírus da AIDS, o quanto vai se propagar mais e mais. E nós, que temos
a nossa fé como nosso escudo, como nossa proteção, como nossa esperança. Será que existe algum vírus que pode afetar e que pode matar a nossa fé? Existe, irmãos. Por isso nós vamos ver hoje Deuteronômio, capítulo 1. Eu vou ler os versos do 21 ao 28. Deuteronômio, capítulo 1, os versos do 21 ao 28. Eu vou lhes apresentar neste texto que o Senhor nos traz nesta noite os vírus que matam a fé, ou que destroem a nossa fé. Deuteronômio, capítulo 1, versos 21 ao 28. Assim nos diz na palavra do Senhor: Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem. E foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e no-lo trouxeram, e nos informaram, dizendo: É terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. No verso 26 diz: Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. E no versículo 28: Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins, que eram os gigantes. Esta é a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Poderoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela revelação da Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e venha nos trazer, em nome de Jesus, a palavra de conforto que tanto estamos esperando e que aqui viemos buscar, Senhor. A fé, como diz a Tua Palavra, vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. E é isso que estamos aqui te pedindo, em nome de Jesus. Venha, Paizinho, através do Teu Santo Espírito, pregar a Tua Palavra ao Teu povo e fortalecer a nossa fé, criando assim, Senhor, a nossa autodefesa para nos imunizar contra os vírus lançados pelo inimigo para destruir a nossa fé. Nos proteja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui num contexto em que Moisés estava falando ao povo de Israel. Essas palavras, elas foram ditas, relembradas por Moisés ao povo de Israel, quando eles estavam à beira da terra prometida. Você sabe que Moisés só viu a terra, não entrou. Você sabe também que aquela geração que chegou até a beira da terra prometida foi uma geração que nasceu todinha no deserto. Porque dos que saíram do Egito, somente Calebe e Josué tiveram a oportunidade de entrar na terra. E neste momento Moisés está explicando por que até então eles não tinham conquistado nada. Essas palavras contêm ensinamentos preciosos e que têm tudo a ver com respeito aos vírus que destroem, que matam a nossa fé. Embora Deus lhes tivesse feito promessas e a terra fosse uma grande bênção verdadeiramente,
Toda uma geração perdeu a oportunidade de conquistá-la. Pereceram pelo deserto. E às vezes isso acontece conosco, às vezes isso ocorre de nos acomodarmos com pequenas conquistas da vida. Mas há pessoas que simplesmente não têm conquistado nada, não têm conseguido conquistar absolutamente nada na sua vida. É uma vida de derrota em cima de derrota. Meus irmãos, Deus nos tem dado muito, mas ainda nós não conquistamos praticamente nada do que Deus nos deu. Você sabia que há muitas coisas que podem nos impedir de viver o melhor de Deus para nós? Nós vamos aprender juntos, à luz da palavra de Deus, nesta noite, que para conquistarmos o melhor de Deus para nossas vidas, nós precisamos, antes de tudo, combater uma virose. São 4 vírus que assolam a vida de muitos nós. Quais são esses 4 vírus? O primeiro vírus que lhes apresento é o vírus da falta de disposição. Quantos esta noite não tiveram, por exemplo, a disposição de sair de casa e virem louvar a Deus e ouvirem a sua palavra? O vírus da falta de disposição é o primeiro vírus que lhes apresento. Vamos no verso 26 do nosso texto, na parte A. Me acompanhe na sua Bíblia. 26, a parte A de Deuteronômio, capítulo 1, diz assim: porém, vós não quisestes subir. Está aqui, irmão. A falta de disposição. Vós não quisestes subir. Deus tinha prometido, Deus tinha acompanhado eles até ali, mas faltou-lhes disposição. Nessa primeira parte aqui, Moisés diz: porém vós não quisestes subir. Isso nos mostra uma falta de vontade, isso nos mostra uma falta de disposição. Queridos, um cristão tem que ser alguém esforçado. Um cristão tem que ser alguém que persegue os seus alvos com perseverança, sem desanimar. Ele tem que ter a disposição de perseguir os seus alvos. Se ele desanima, se ele não tem disposição, ele fica como ficou todo aquele povo que saiu do Egito, pereceram durante a caminhada, não conseguiram chegar até Canaã. Irmãos, Jesus nos diz em Lucas capítulo 9, no verso 62, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isto é algo que tem sido muito forte em minha cabeça, toda vez que eu olho para o tamanho do desafio e que penso em desistir, esta palavra fica martelando nos meus ouvidos, no meu coração. Toda vez que eu penso em desanimar, toda vez que me falta a disposição para prosseguir adiante, essa palavra vem como uma chicotada no meu rosto. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em Hebreus 10, 39, o autor de Hebreus escreveu isso: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Sabe as palavras do autor de Hebreus? Não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a conservação da alma. É evidente, se nós perdermos a fé, se nós retrocedermos, perderemos nossa alma. Irmão, será que você não está perdendo a bênção por falta de disposição para lutar, para se esforçar por esta bênção? Eu quero lhe dizer, ouça com muita atenção,
Os elevadores que dão acesso às bênçãos estão quebrados. Portanto, ânimo, use as escadas, mas suba. Não tem elevador para subir ligeiro. Tem que subir as escadas. E como é que se sobe a escada, irmão? Degrau por degrau. Se você tentar pular 2, 3, corre o risco de cair. E cair mais baixo do que você já tinha conseguido chegar. E na queda se machuca. Use as escadas, mas suba. Talvez você pense, basta que eu esteja numa igreja. Basta que eu proceda bem, sendo uma boa pessoa, honesta, amorosa, responsável. Então as portas vão se abrir e eu serei abençoado. Ninguém é abençoado apenas por estar bem intencionado. Você precisa estar disposto a fazer esforço, a lutar pela posse da bênção e a pagar o preço. Amém. Glória a Deus. As pessoas estão tendo poucas conquistas, porque na verdade lhes falta essa disposição para se esforçar. Elas se acomodaram. Pense bem se não é verdade. As pessoas que você conhece, que já estão no meio evangélico, em sua grande maioria estão acomodadas, irmãos. Não tem mais aquela disposição para se esforçar. E o que é pior, ficam buscando nos outros justificativas, culpados para a sua própria falta de disposição. Eu não vou mais por causa disso, daquilo outro. Fulano me disse isso, Beltrano não me disse aquilo que eu esperava. E é sempre o culpado são os outros. Mas no fundo eu acho que é preciso a pessoa ter a hombridade, muitas vezes, de ver que se de repente ela não está perseverando na caminhada, o problema pode estar nisso, na sua própria falta de disposição para perseverar. O mundão está aí atraindo, irmão, com tanta facilidade, com tanta coisa. Que negócio que eu ter que andar só atrás aí, na casa do Senhor, oração, jejum, oração, jejum, me priva disso, priva daquilo, paga o preço, carrega a cruz. Não aguento não. Mas Jesus alertou que estreito é o caminho, porque apertada é a porta. Jesus mesmo alertou, no mundo tereis aflições. Jesus mesmo alertou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e me siga. Agora, irmão, para tomar a cruz a cada dia, você olha para a cruz e diz, mas eu não aguento, eu estou com meus ombros todos doloridos, já estou cansado de carregar essa cruz. Eu não estou mais com disposição de carregar essa cruz. E não dá vontade de pegar a cruz e jogar fora? Mas não pode, irmão. Essa cruz não pode ser jogada fora, porque ela faz parte da vida da gente. Ou você leva essa cruz, ou você acaba com sua vida. Mas não tem como abandonar essa cruz. Uma doença que surja de repente, o desentendimento com o familiar, são tantas dificuldades e a gente vai desanimando. Este é o vírus que mata a nossa fé. Irmãos, as pessoas não querem entrar na terra, elas não querem se dar o trabalho de lutar, elas não se esforçam por coisa alguma. Consequentemente, por resultado, não conquistam coisa alguma. Essa é a resposta. A falta de disposição nos impede de ser conquistadores. E a carência do mundo hoje é justamente esta, de pessoas conquistadoras. Você veja, você que é estudante, olhe na sua turma, são poucos os que se destacam porque estudam. A grande esmagadora maioria quer passar filando, quer passar num trabalho de grupo em que um ou outro faz o trabalho e você só faz grupo. E a consequência e o resultado é de pessoas fracassadas, são de pessoas que têm um diploma, mas não sabem fazer nada. Se for fazer um concurso para conseguir ser aproveitado naquilo que estudou, não logra êxito, não consegue passar. As pessoas não estão conquistando nada porque lhes falta disposição de lutar. Tem que se preparar, tem que lutar. O tipo de vida de muita gente é de fato assim.
Sentado na condução, sentado no escritório, sentado diante da TV, sentado na vida, inclusive sentado na vida cristã, e essa acomodação nos tem impedido de ser conquistadores. Por isso que nós precisamos pôr um fim à nossa falta de disposição. Este vírus fica nos atacando. Ou a gente toma um antídoto contra ele para curar logo, para expulsar logo, ou vai matar a nossa fé. Você realmente quer o melhor de Deus para a sua vida? Então, lute pela bênção. Ponha fim à falta de disposição e assim terá matado o primeiro vírus que mata a nossa fé. Primeiro vírus, o vírus da falta de disposição. Segundo vírus, o vírus da rebeldia. Vamos para a palavra, a parte B do verso 26. Nós vimos a parte A que ele diz, porém vós não quisestes subir. Falta de disposição. E agora é o vírus da rebeldia. Mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Está aqui na palavra. Já vimos dois vírus num versículo só. O da falta de disposição e o da rebeldia. Nessa segunda parte, Moisés explica por que é que eles não quiseram subir. Fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Rebeldia, pensa comigo, é desobediência. E esta pode ser a única explicação porque algumas pessoas não são abençoadas ou são apenas só um pouco abençoadas. Rebeldia. É fato isso. Quem não obedece, padece. Hoje na igreja, nós precisamos resgatar, meus amados, o ensino da obediência. Sim, porque Jesus ao partir ordenou isso para a igreja, em Marcos 16, versos 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crer significa quem não obedecer. Fazer discípulos em todas as nações é ensiná-los a obedecer. Estar aqui agora pregando a palavra de Deus é ensinar a obedecer. Ao quê? Ao que diz a palavra. Ensinar a obediência. Igreja, Deus tem princípios na sua palavra que devem ser obedecidos. E essas são todas as letras do alfabeto de Deus. Só 4. O, B, D, C. Quando nós não obedecemos, nós perdemos a unção, nós perdemos o riso, nós perdemos a alegria, nós perdemos a doçura e nós perdemos a bênção. Vamos ver alguns exemplos. Se desonrarmos pai e mãe, nós perdemos a bênção de viver mais anos sobre a terra. Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Se nós não devolvermos os dízimos, nós perdemos a bênção da prosperidade e nós abrimos portas para maldição. Malaquias 3, versos 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Perdemos a bênção quando roubamos os dízimos e as ofertas. Perdemos a bênção se prejudicamos o nosso corpo com vícios, com a prostituição, etc. Nós somos destruídos. Vamos para a palavra, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha aí, os vícios, as drogas, a prostituição, está aí a destruição, a AIDS, o outro vírus agora que surgiu, que ainda não se sabe o que fazer, não tem remédio ainda para ele, não se sabe nem o que fazer e está se alastrando. Tudo por conta da prostituição. As pessoas estão violando o templo do Espírito Santo. Quem não obedece, padece. Você concorda com essa palavra? Quem não obedece, padece. Quem não obedece, padece. Garanto que você vai sair daqui hoje lembrando desta frase. Se eu perguntar lá fora, qual foi a frase? Quem não obedece, padece. Aleluia! Muito bem, queridos, vamos adiante. Nós precisamos obedecer a Deus, quer tenhamos vontade ou não, irmão. Obediência não é uma opção, é mandamento. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Aleluia! Deus manda obedecermos a sua palavra. Comece, portanto, a ter vontade de obedecer. O melhor de Deus, queridos, é conquistado quando nós damos um basta na nossa rebeldia e quando nós começamos a obedecer a Deus. Quem não obedece a Deus, bate continência para Satanás. Não obedece a Deus, está agradando ao cão. Já vimos 2 vírus, vamos ver o terceiro. Esse aqui é cruel e ataca, acho que todos nós. É o vírus da murmuração. Onde é que está? É o verso 27. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Está aqui, ó, o versículo inteiro. Murmurastes, ficaram murmurando. O vírus da murmuração. Será que esse vírus, irmão, ele pode acabar com a nossa fé? Pode. E como pode? Você sabe o que é murmurar? É falar entre os dentes, é reclamar, é queixar-se. Não é essa, ou pelo menos não deveria ser essa, a linguagem de um cristão. Dos lábios do crente verdadeiro, sincero, só deve sair o louvor e a gratidão a Deus, e não a murmuração, porque murmurar é contra a vontade de Deus. Quando murmuramos, estamos nos rebelando, olha o outro vírus aí da rebeldia, contra a palavra de Deus. Isso é que é a murmuração. Como se encontra crentes murmuradores por aí, uns mais, outros menos, mas como tem crente murmurador. Igreja, uma coisa é muito séria. O problema disso é que quando murmuramos, nós damos lugar à ação do exterminador. Vamos ver na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10. Marque na sua Bíblia: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha, não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aquele verso fala de uma destruição causada por um anjo exterminador. Irmão, a nossa murmuração, ela é música para o diabo. E esta música tem sido bastante executada por aí no nosso meio. Se nós queremos o melhor de Deus para as nossas vidas, amados, nós precisamos parar com a murmuração. A murmuração contra Deus, contra a vida, contra os líderes, contra os irmãos, contra o cônjuge, contra o emprego, contra o patrão, contra a situação que nós estamos. A murmuração, como nós vimos, ela abre portas para espíritos destruidores
atuarem nas nossas vidas. Escancar, irmão. Feche esta porta. Vamos fechar esta porta na nossa vida, nas nossas casas, para que este anjo exterminador não venha e não acabe com a nossa fé. Você quer conquistar o melhor de Deus para a sua vida e para a sua família? Então pare com a murmuração agora. A vontade de Deus é que aprendamos a viver agradecidos em qualquer situação. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus para mim e para você. Como expressou um poeta, não chores pelas coisas terem terminado. Sorria, porque um dia elas existiram. Eu acho tão bonito isso. Por isso que quando eu termino o programa eu não fico, que pena, terminou. Não, que bom. Tivemos mais um programa, tivemos mais um culto. Que pena que terminou. Que bom que teve. Concorda comigo? Que bom que teve. A gente às vezes tem a mania de ficar chorando pelas coisas que terminaram. Devemos agradecer a Deus por elas terem existido na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por último, o vírus do medo. Está no verso 28 agora. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins, ou seja, era um povo de gigantes. Medo. Tudo isso aqui se traduz por uma palavra: medo. Eles tiveram medo do inimigo. Eles viram o tamanho do inimigo, eles sentiram medo, porque parece que não se lembraram do tamanho do Deus a quem serviam. Eu pergunto, qual é o teu inimigo? Enfermidade? O teu inimigo é o desemprego? É o relacionamento conjugal? Qual é o teu inimigo? Lembre-se de que o teu Deus é infinitamente maior e mais poderoso do que qualquer um dos teus inimigos. O quarto impedimento para a conquista, irmãos, foi o medo. O quarto impedimento para a conquista foi o pavor que o povo de Israel teve diante dos seus inimigos. Eu quero lhe dizer que medo é derrota antecipada. Eles se sentiram derrotados sem nem pelejar. Medo é derrota antecipada. Quando nós temos medo de enfrentar as situações e os demônios que estão por trás delas, nós somos impedidos de avançar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. E você não luta. E que é medo? Em outras palavras, meu querido, minha querida irmã, medo é falta de confiança em Deus. Medo é falta de fé. O medo impede que o sobrenatural de Deus opere em nosso favor. Tiago, capítulo 1, os versos 6 e 7. Ouça com atenção. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Você tem pedido, mas tem duvidado? Meus irmãos, minhas irmãs, o melhor de Deus ainda está para ser conquistado nas nossas vidas. Nós não podemos ter medo de encarar os desafios. Nós não podemos ter medo de encarar os inimigos. Por isso eu quero lhe dizer que se há medo no seu coração, ele precisa ser lançado fora e destruído. E ouça, um relacionamento intenso com Deus é que destrói todo o medo que há entre nós. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versos 16
ao 18, nós já estamos concluindo a mensagem. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amém. Um relacionamento intenso com Deus é que destrói todo o medo que há entre nós. Nós temos que entender que um relacionamento intenso com Deus é que vai destruir este vírus do medo que há em nós. Paulo escreveu para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus já nos deu este espírito para nos fortalecer. Aleluia! Quando nós ganhamos intimidade com Deus, nós sentimos os braços do Pai por baixo de nós. E assim nós não precisamos ter medo do que está diante de nós. Como a criancinha nos braços do pai, nos braços da mãe, ela não sente medo, ela se sente amada, ela se sente protegida. É assim que Deus quer nos tratar, é assim que Deus quer que nós nos sintamos, como crianças inocentes nos braços do Pai, protegidas. Uma frase muito comum na Bíblia é: não temas. Ela ocorre 365 vezes em toda a Bíblia, o que coincidentemente nos dá uma para cada dia do ano. Não temas. Irmão, todo dia do ano, todo dia na sua vida, não temas. Não tenha medo. O medo nos impede de ser conquistadores. Então, lance fora o medo e troque pelo amor de Deus na sua vida. Quero concluir perguntando: o que impede você de ser um conquistador das bênçãos prometidas em sua vida? É a falta de disposição? Ponha fim nela. É a rebeldia? Dê um basta nela. É a murmuração? Pare com ela. É o medo? Fora com ele. Nós só poderemos ter uma vida abundante se nos arrependermos dos nossos pecados e deixarmos que Ele, que é o nosso Salvador, passe a ser o nosso Senhor. Que Ele, o Senhor Jesus, passe a governar a nossa vida. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Seu falar não tem mais fé. Você fala que não dá mais pra suportar essa dor no coração, e chorando cai na solidão.
Se sua mesa está vazia, Ele vem te saciar. Se tua casa está caindo, Ele vem te ajudar. Se uma doença te atacou, Ele vem pra te curar. Se abandonaram e te humilharam, Ele vem porque te ama. Só Deus pra te curar, só Deus pra te salvar, só Deus pode fazer o impossível acontecer. Só Deus pra te amar, só Deus pra te perdoar. Foi Deus que entregou Jesus, seu Filho, lá na cruz, pra nos salvar. Está caindo, Ele vem te ajudar. Se uma doença te atacou, Ele vem pra te curar. Te abandonaram e te humilharam, Ele vem porque te ama. Só Deus pra te curar, só Deus pra te salvar, só Deus pode fazer o impossível acontecer. Só Deus pra te amar, só Deus pra te perdoar. Foi Deus que entregou Jesus, seu Filho, lá